Você sabia que a Ucrânia está destruindo tudo com drones e isso está mudando a guerra de forma brutal? A situação está ficando cada vez mais impressionante e a Rússia está começando a se enfraquecer com essa tática inesperada. Drones baratos estão se tornando uma dor de cabeça para o exército russo. Mas tem algo ainda mais chocante acontecendo nos bastidores. Será que Putin está formando uma aliança com os Estados Unidos? Você está se perguntando, como isso é possível? 8 de março de 2025, você está assistindo ao Fronto Brasil. Como pode ser que uma guerra tão feroz esteja prestes a tomar um rumo que ninguém esperava? Mas atenção! Para que você entenda os reais impactos dessa aliança silenciosa e o papel crucial dos drones, é preciso assistir até o fim. O conteúdo que você vai ver aqui vai mudar a maneira como você vê a geopolítica e o futuro dessa guerra. Não perca! E se o vídeo fizer sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber sempre as atualizações mais quentes. Vamos começar. Os Estados Unidos não só cortaram a ajuda militar à Ucrânia, como agora estão fortalecendo a Rússia de forma indireta. Apesar do corte na ajuda, a Ucrânia não está recuando. Pelo contrário, continua levando a guerra para dentro do território russo. Um ataque de drones atingiu a cidade de Starodub, na região de Bryansk, danificando uma fábrica que produzia suprimentos para o exército russo. Esse tipo de operação mostra que Kiev ainda tem capacidade ofensiva, mesmo sem o apoio direto dos Estados Unidos. Mas sem os envios de munições e equipamentos ocidentais, até quando a Ucrânia conseguirá manter essa resistência? Enquanto isso, a Rússia aposta cada vez mais em drones de baixo custo, feitos de materiais improvisados como papelão e plástico. Esses drones, chamados de Shahed para os pobres, são extremamente baratos, custando cerca de $2.000 cada. Ainda assim, conseguem percorrer 50 quilômetros e carregar uma carga explosiva de 10 quilogramas. A Ucrânia tem conseguido neutralizar muitos desses drones, mas o fato de a Rússia estar investindo nesse tipo de tecnologia barata revela um cenário preocupante. Moscou está adaptando sua estratégia para desgastar o inimigo com ataques constantes e de baixo custo. No campo de batalha, a situação se agrava. As forças russas tentam avançar na região de Kursk, onde a Ucrânia resiste com tudo o que tem. O exército ucraniano repeliu 26 ataques em um único dia, mas sem o suporte de munição ocidental, as linhas de defesa podem começar a enfraquecer. Além disso, a unidade de elite Faust conseguiu realizar uma ofensiva brutal, destruindo 2 tanques, um veículo de infantaria e eliminando diversos combatentes russos. Mas essa vitória tática será suficiente diante do isolamento crescente da Ucrânia? Na fronteira, o conflito se torna ainda mais brutal. 3 soldados russos tentaram cruzar para o território ucraniano e foram aniquilados por morteiros. Pequenos ataques como esse demonstram que Kiev ainda consegue punir qualquer tentativa de avanço russo. No entanto, Moscou não perde tempo e intensifica sua campanha aérea, bombardeando diversas cidades ucranianas, incluindo Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia. O objetivo da Rússia é claro: desgastar a resistência ucraniana enquanto a ajuda ocidental desaparece. Os números da última atualização do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia mostram que a Rússia continua sofrendo perdas gigantescas. Somente no dia 8 de março, mais de 1.000 soldados russos foram eliminados, além da destruição de 4 tanques, 12 veículos blindados, 24 sistemas de artilharia, 3 sistemas de defesa aérea, 148 drones e até 35 mísseis de cruzeiro. Mas será que essas baixas ainda fazem diferença quando a Ucrânia começa a ficar sem recursos para continuar a luta? Diante desse cenário, Vladimir Putin e o presidente Donald Trump parecem mais alinhados do que nunca. Enquanto o líder russo intensifica seus ataques, o presidente dos Estados Unidos influencia a política americana para reduzir o apoio à Ucrânia. Será que essa aliança silenciosa entre Moscou e Washington está condenando Kiev à derrota? E o mais importante, o que essa mudança significa para o futuro da guerra? Deixe seus comentários.
O que acontece quando uma das forças mais imprevisíveis do mundo entra em ação? Estamos falando de uma guerra em que a Ucrânia não só está resistindo, mas destruindo tudo o que encontra pela frente. Como a 80ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia está virando o jogo? O que está por trás das táticas de sabotagem nas tubulações de gás? E, acima de tudo, o que isso significa para o futuro do conflito? Fique até o final para entender os detalhes de uma operação que vai além do esperado e desafia qualquer previsão. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre a guerra e a geopolítica. Em uma jogada impressionante, a Brigada 80ª de Assalto Aéreo da Ucrânia se preparou para um dos maiores desafios: uma operação de sabotagem russa embaixo da terra. Inteligência ucraniana já havia alertado sobre o plano da Rússia de usar as tubulações de gás próximas a Sudzha para um ataque, mas os paratroopers ucranianos se anteciparam. Eles armaram uma emboscada e, quando o inimigo saiu do túnel, cercaram o local e neutralizaram quase 80% da unidade russa de 100 homens. A reação dos russos? Pânico total. Eles sabiam que estavam sendo enviados para uma missão suicida. O impacto dessa operação foi um golpe tremendo nas forças russas, e a moral dos soldados caiu drasticamente. Enquanto isso, a tecnologia de guerra continua a desempenhar um papel crucial. O drone russo Zala, uma das armas mais temidas de Moscou, tentou destruir posições ucranianas, mas falhou miseravelmente. Devido a um defeito no detonador, o drone caiu, mas não foi por muito tempo. Apesar de um dano no propulsor, o drone ainda conseguiu abrir seu paraquedas e cair um pouco mais adiante. Isso mostra como até mesmo as tecnologias mais avançadas podem ser afetadas por falhas técnicas e imprevistos no campo de batalha. Algo que pode custar caro em uma guerra tão volátil. O chefe do serviço de inteligência alemão, Bruno Kahl, também levanta uma questão alarmante. Ele sugere que a Rússia está testando as garantias de segurança coletiva da OTAN. Se os combates na Ucrânia cessarem em breve, ele alerta que o risco de uma maior agressão russa pode aumentar. Com a Rússia possivelmente mais ousada, as nações ocidentais precisam estar preparadas para responder de forma eficaz. A estabilidade da OTAN pode estar em jogo, e isso tem implicações não apenas para a Europa, mas para o mundo inteiro. Por outro lado, dentro das fileiras russas, algo muito peculiar tem acontecido. Uma masterclass sobre como se render com dignidade foi organizada para as tropas russas. Não é exatamente o tipo de treinamento que se espera em tempos de guerra, mas essa situação revela muito sobre o estado moral e operacional das forças de Putin. Enquanto isso, as tropas ucranianas continuam a usar esses momentos para enfraquecer ainda mais a moral russa, mostrando que a guerra não é apenas um jogo de força militar, mas também de resistência psicológica. Com tudo isso, muitos analistas questionam o estado da sociedade ucraniana. Será que as tensões internas podem resultar em um colapso do fronte? Alguns canais russos acreditam que a desunião dentro da Ucrânia pode ser o ponto fraco, e se a sociedade ucraniana se dividir, as chances de uma derrota aumentam. Isso é ainda mais relevante considerando que a administração Trump parece estar buscando formas de dividir a Ucrânia internamente, possivelmente para enfraquecer sua resistência e tornar a vitória russa mais plausível. No cenário global, a guerra na Ucrânia tem gerado ondas de choque. Além da luta direta entre a Rússia e a Ucrânia, outros países estão envolvidos de maneiras indiretas. O Japão, por exemplo, tem um interesse crescente nas Ilhas Kurilas, disputadas com a Rússia. As tensões sobre esse território aumentaram desde que Moscou suspendeu as negociações com o Japão, em resposta às sanções impostas devido à guerra. Esse conflito entre as duas nações não é apenas uma questão bilateral, mas uma chave para entender a geopolítica global, que está cada vez mais interconectada. À medida que a guerra na Ucrânia continua, fica claro que os próximos passos podem ser decisivos. O que podemos esperar no futuro imediato? A Ucrânia continuará a desafiar as previsões e a destruir tudo o que está no caminho? Ou será que a Rússia conseguirá dar a volta por cima e mudar o curso da guerra? Uma coisa é certa: o pior ainda está por vir,
Você está assistindo ao Fronto Brasil. Nesse momento são 3 horas da tarde, 8 de março de 2025. Agradecemos por você assistir até aqui. Aqui temos algumas imagens de uma das informações que está contida no vídeo, que são os russos se rendendo perante os soldados ucranianos. A informação que está proveniente da capa é a questão da emboscada. Os russos tentaram fazer uma emboscada dentro de canos na região de Kursk, e 80% deles foram eliminados pelos soldados ucranianos. Quem quiser a fonte da informação, é só pesquisar aqui no X, porém também tem no Telegram e em outros portais de notícias. No mais, essas foram as informações de hoje. Lembrando, as informações que você acabou de ver, no vídeo Dark são do dia 8 de março. No mais, agradecemos a sua audiência aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, deixar sua opinião, por que gostou, por que não gostou. Até o próximo vídeo do Fronto Brasil. A informação que você verá a seguir são informações um pouco mais antigas. A Rússia avança com força total. Blindados, infantaria e artilharia são lançados em uma ofensiva massiva para quebrar as linhas ucranianas. Mas tudo sai terrivelmente errado. O que parecia ser uma conquista fácil se transforma em um verdadeiro massacre. O ataque fracassa. Os soldados russos são encurralados e aniquilados. E agora, a pergunta que fica é: como a Ucrânia conseguiu transformar essa ofensiva em um desastre para Moscou? Fique comigo até o final, porque você vai entender como a guerra de drones e as táticas defensivas ucranianas estão desmantelando os planos russos. Mas antes, já se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo as últimas atualizações dessa guerra. No dia 2 de janeiro de 2025, um grande ataque russo foi lançado no eixo Siversky. A Rússia enviou forças mecanizadas para tomar uma posição estratégica. Os veículos blindados MT-LB avançavam lado a lado, acompanhados por infantaria, na tentativa de romper as defesas ucranianas. O plano parecia bem estruturado, até que tudo começou a dar errado. O que os russos não sabiam é que seus movimentos estavam sendo monitorados em tempo real por drones ucranianos. Cada passo, cada deslocamento, cada veículo que entrava na zona de combate estava sendo vigiado de cima, aguardando o momento certo para o contra-ataque mortal. Então, veio o primeiro golpe. O primeiro blindado russo atravessa um campo minado sem problemas, mas o segundo... BUM! Uma explosão violenta ergue uma nuvem de fumaça no ar, jogando destroços para todos os lados. O ataque já começa com perdas. Mas, mesmo assim, os russos continuam avançando. Agora, porém, estão sendo observados por dezenas de drones FPV ucranianos que entram em ação. Os drones mergulham em direção às tropas russas a velocidades impressionantes. O primeiro acerta um veículo blindado e o transforma em uma bola de fogo. O segundo atinge um grupo de soldados que tentava se reorganizar. Em poucos segundos, o caos toma conta do campo de batalha. Mesmo sob ataque, os russos persistem. Chegam até as trincheiras ucranianas e iniciam um combate brutal. Tiros são disparados, granadas explodem, a luta é intensa. Um soldado russo tenta até jogar uma mina antitanque dentro da posição ucraniana. Mas os defensores não recuam. Eles contra-atacam com tudo. E então vem o golpe final. No exato momento em que os russos tentam reforçar sua posição, drones de bombardeio ucranianos surgem do nada e lançam explosivos de 2 quilos diretamente sobre os invasores. As tropas russas são dizimadas antes mesmo de conseguirem se organizar. O que começou como um avanço promissor agora se transforma em uma retirada desesperada. Só que há um problema. A retirada não será fácil. Arames farpados bloqueiam a fuga e os russos tentam improvisar tábuas de madeira para escapar. Mas os drones FPV ucranianos continuam caçando cada alvo em campo aberto. Soldado por soldado, a força de ataque russa é eliminada. Um verdadeiro massacre. Enquanto isso, a Ucrânia aproveita a oportunidade e lança uma nova ofensiva na região de Kursk. Tropas da 95ª Brigada iniciam uma operação devastadora. Veículos blindados russos são atacados e destruídos, e os soldados sobreviventes são caçados um a um. Mais uma vitória para a Ucrânia.
E como se não bastasse, a logística russa começa a entrar em colapso. Comboios de suprimentos são interceptados por drones FPV ucranianos, que destroem caminhões de munição e combustível, deixando os russos isolados e vulneráveis. O exército de Putin tenta reagir, utilizando redes de proteção contra drones, mas a guerra moderna mudou, e a Ucrânia está um passo à frente. A batalha no eixo Siversky mostrou que a Rússia ainda enfrenta enormes dificuldades para avançar no território ucraniano. Sem controle do ar e com uma defesa altamente tecnológica pela frente, Moscou está em apuros. Será que os russos conseguirão se reorganizar? Ou estamos vendo o começo de uma grande virada na guerra? Deixe seu comentário e me diga o que você acha. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as últimas atualizações dessa guerra. Até o próximo vídeo. Olá, soldados do Fronte Brasil! Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.